Bom, pessoal, nossa aula 15 hoje estamos discutindo a função de onda para átomos de um elétron, que é o tópico 17 e 18 do plano de curso. E aí nós vamos lembrar um pouco da aula anterior e já prosseguir para a aula de hoje. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a separação de variáveis da equação. E aí nós mostramos que, na verdade, nós apenas comentamos que é possível chegar nessas três equações aqui fazendo a separação de variáveis, equação para a variável φ, para a variável θ e para a variável r. Nós utilizamos coordenadas esféricas justamente devido à simetria esférica do próprio átomo, que tem um núcleo e que tem os elétrons se movendo de alguma forma ao redor do núcleo, que nós não entendemos muito bem se é possível ou não definir uma trajetória para eles. E então, devido a essa simetria, utilizamos coordenadas esféricas e chegamos nessas três equações aqui. Sendo que a função de onda, só para lembrar, é o produto das três. É essa função φ maiúsculo que depende de φ, vezes essa função θ maiúsculo que depende de θ, vezes essa função r maiúsculo que depende da variável rzinha. Discutimos por que a solução de φ mais adequada é essa aqui, elevado a imφ. E isso daqui já é uma maneira de impor também que o m seja um número inteiro. Tá? Mas eu não vou deixar isso aqui porque nós precisamos impor ainda mais uma condição sobre m. Na verdade, não basta ele ser um número inteiro. Justamente porque a solução para θ impõe uma outra limitação para o m, que depende do L. Então a solução para θ é basicamente uma constante de normalização vezes o polinômio associado de Legendre, que é esse PML, que tem esses dois índices, onde esse PML tem como variável o cosseno de θ, que nós podemos chamar de x. Essa mudança de variável ela é usual nesses problemas. Bem, aqui deixa eu só colocar com clareza, x é igual a cosseno de θ. A maior parte dos livros que eu já vi até hoje faz essa mudança, que é para poder chegar na equação de Legendre associada e aí fazer uma modificação e ter como resposta esses polinômios de Legendre, PL, que vão entrar nessa fórmula aqui e vão dar esses polinômios de Legendre associados. Muito bem. E aqui tem uma sequência de fórmulas que permite calcular cada um desses valores. Então, dado um m, dado L, a gente substitui o L aqui nessa fórmula de baixo, calcula esse polinômio de Legendre PL. E aí, dado m, a gente substitui esse PL, substitui o m aqui e aqui. E ao substituir isso, nós vamos obter esse polinômio PML, que por sua vez vai ser então a desejada solução θ, que depende da variável θ. Quando nós multiplicamos essa solução em θ por essa solução em φ, esse produto ele é muito importante na física matemática, né? E por isso ele tem um nome especial que, na verdade, para cada valor de m e cada valor de L vai ser um valor. E quando a gente junta tudo, a gente tem os chamados harmônicos esféricos. Tá? Então, esse produto ele aparece muito, por exemplo, na solução da equação de Laplace, da eletrostática. Ele aparece também num contexto muito interessante de cosmologia, que é a ciência da expansão do universo. Ele aparece para descrever a chamada radiação cósmica de fundo, que é uma radiação presente no universo, que é mais ou menos homogênea e isotrópica, mas que tem pequenas variações. Então, isso também é descrito usando harmônicos esféricos devido à simetria da nossa posição em relação às observações que nós fazemos do universo, que também é esférica, né? Não quer dizer que o universo seja esférico, mas o nosso ponto de vista permite que a observação seja feita numa esfera. Muito bem. Então, esse produto ele já tem uma normalização aqui embutida, onde aparece esse fator epsilon vezes essa raiz de 2L mais 1 sobre 4π. E aqui é L menos o módulo de M sobre L mais o módulo de M, porque
o L ele varia de 0 até N, mas digamos, se o L for 3, por exemplo, como nós vamos discutir melhor daqui a pouco, o M vai variar de menos 3 a 3. Então, pode ser que aqui aparecesse um número negativo, especialmente aqui embaixo, né? Então, para evitar isso, a gente coloca o módulo aqui. Na verdade, isso vem dessa normalização, que é bastante cuidadosa para chegar nessa fórmula, tá? Dividido por L mais módulo de M fatorial também. Então, isso tudo aqui é uma constante de normalização. Isso daqui é a função φ. E essa aqui é essencialmente a função θ. Certo? Onde esse epsilon ele representa uma quantidade que depende do sinal de m. Então, se m for positivo ou zero, o epsilon vai ser menos 1 elevado a m. Se o m for negativo, esse epsilon vai ser 1. Um lugar onde é possível ver sobre essa normalização são os livros de física matemática. Então, por exemplo, o livro do Arfken e também o livro do professor Bassalo tem detalhes sobre essa normalização aqui, sobre os harmônicos esféricos. A gente não vai discutir isso aqui. Muito bem. Então, finalmente a solução para R ela é bastante detalhada, né, para a gente poder chegar nisso aqui e nisso aqui. É um longo caminho, mas devido à ementa eu resolvi resumir para vocês e apresentar aqui o resultado. Então o resultado é basicamente o seguinte: a solução da parte radial, que é essa função R que depende de N e de L, primeiro nós escrevemos ela em função de ρ, que é essa variável que aparece aí, e uma observação que a gente precisa fazer é que ρ é real, porque a energia é negativa. Tá? Então a energia é negativa por quê? Porque isso é um sistema ligado, ou seja, são duas partículas que estão ligadas por uma interação, que no caso é a interação eletromagnética, né? Devido à diferença de sinal que existe entre o elétron e o próton, ou os prótons que estão lá no núcleo. Né? Então, sendo essa energia negativa, menos a energia vai ser positivo, então essa raiz vai ser a raiz de um número positivo, portanto ρ vai ser o número real, tá? Essa constante aqui, vezes o R. Então, só para deixar claro aqui, a energia é negativa porque o sistema é ligado. Ou seja, tem interação. E mais do que isso, né? É uma interação, na verdade o mais correto é dizer que é ligado mesmo. Porque não é só a questão da interação, é a questão de que se a gente fosse fazer uma analogia clássica, o elétron ele estaria numa órbita fechada, ou seja, ele não consegue escapar. Então é isso que a gente chama de sistema ligado, quando ele não consegue escapar. Que é o que acontece, que o elétron está, entre aspas, preso, né, ao núcleo. Muito bem. Então, definindo esse ρ, a forma das equações simplifica, certo? E simplificando, a solução para R maiúsculo vai ser 1 sobre R, vezes essa função ρ elevado a L mais 1, vezes a exponencial de menos ρ, vezes o polinômio de Laguerre associado, de ordem 2L mais 1, N menos L menos 1, tendo como variável 2ρ. Bom, é muito semelhante ao polinômio associado de Lagrange, só tem que tomar um cuidado para definir essas ordens que estão aqui, perdão, que é a ordem dessa derivada aqui, tá? E essa ordem P, que vai aparecer na fórmula bem aqui em cima. Então, primeiro a gente teria que definir Q como sendo N menos L menos 1, e depois tem que definir P. Na verdade, não é bem assim.
Deixa eu falar corretamente. Para que seja igual ali, P tem que ser 2L mais 1 e Q menos P tem que ser N menos L menos 1. Então, se a gente resolver isso aqui para NL, a gente vai chegar nos valores de NL em função de P e Q, né? E aí a gente vai poder conseguir escrever o polinômio de Laguerre aqui, substituir ele bem aqui em cima para obter o polinômio de Laguerre associado, que é esse que vai entrar aqui na fórmula, e finalmente a gente vai ter assim a solução da parte radial. Só uma observação que eu esqueci de fazer: até os harmônicos esféricos, esses harmônicos esféricos aqui, eles não dependem do potencial. Ou melhor, eles não dependem da forma do potencial, desde que ele seja um potencial que só depende de R. Se ele só depender de R, esse potencial só vai influenciar aqui na solução radial, certo? Então é o motivo dessa solução ser tão complexa, tão complicada, né? A gente tem que fazer várias mudanças para poder chegar nesse ρ elevado a L mais 1, depois nessa exponencial e depois nesse polinômio, que ainda assim é bem complicado. O motivo de tudo isso é que o potencial entra aqui na equação e ele é proporcional a 1 sobre R. Então essa forma do potencial ela gera essa complexidade aí da função radial, mas não influencia em nada nos harmônicos esféricos, o que é um dos motivos para eles serem tão importantes, né? Sempre que existe essa simetria esférica, ou seja, essa invariância em relação a esses dois ângulos θ e φ, essas funções elas vão ser importantes. Bom, e é o que acontece com o potencial. O potencial tem uma simetria esférica, ele não depende de θ nem de φ, né? Então essa é a razão dessa simetria. Bom, então resumindo, juntando todas as constantes de normalização, nós temos finalmente essa solução aí, como está escrita no livro do Griffith, tá? Então o psi, que depende de três índices, n, l e m, vai ser o produto das funções r, θ e φ, que vai dar essa expressão que está aí no quadro, uma constante de normalização gigante, vezes e elevado a r sobre n vezes a, sobre 2r vezes 2r sobre na elevado a l, vezes o polinômio de Laguerre, vezes os harmônicos esféricos, onde esse a ele está escrito, acho que na aula anterior, não, está bem aqui, é o raio de Bohr, né? Então ele é usado para simplificar essa forma. Muito bem. Então, mas o mais importante é o que vem, na verdade, o mais importante para o momento presente agora, mais importante do que a própria solução radial nesse momento em que a gente vai analisar a energia, é na verdade a condição de truncagem da série que surge quando se resolve essa parte radial. E essa condição de truncagem da série, ela conduz a essa expressão para a energia, onde é possível a gente ver que a energia nesse caso vai depender apenas do número n. Bom, levando em consideração outros efeitos que são discutidos lá no Esberg só em outros capítulos, como por exemplo a interação entre o spin e a órbita, né? Que tem a ver com a soma do momento angular, vai aparecer também uma dependência nos outros números quânticos. Porém, nessa situação inicial que nós estamos aqui, a energia vai ser exatamente igual à fórmula da energia já prevista pelo Bohr, né, quando ele supôs justamente lá a quantização do momento angular, só que ainda tendo órbitas, curiosamente, tendo órbitas que foi muito difícil, muito diferente, né, do que o próprio Bohr veio defender depois, quando ele virou o guru, digamos assim, o guru intelectual da mecânica quântica, né? É curioso, importante marcar essa distinção. Uma coisa é o modelo de Bohr,
que é esse modelo que eu representei aqui, que tem um núcleo, tem uma trajetória bem definida para o elétron, e ele anda num nível de energia. Isso é muito diferente do Niels Bohr, digamos assim, patriarca intelectual da mecânica quântica, na interpretação que, justamente por causa do Bohr, ficou conhecida como interpretação de Copenhagen, que era o lugar de onde ele veio e de onde ele escrevia sobre isso, né? Então, talvez o Bohr da interpretação, que veio depois do modelo de Bohr, depois dessa fórmula da energia, seja até mais importante do que esse próprio modelo que ele formulou inicialmente. Então é interessante para a gente que estuda física ter essa noção da importância do Niels Bohr. Quem tiver curiosidade, tem digamos assim, um fio que pode ser seguido, que é dos artigos. Se vocês forem ver aqui, o artigo EPR, né, do paradoxo EPR, que é o paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen, onde esses três caras aí, o Einstein, que todo mundo conhece, mas esses dois que também são importantes, mas menos famosos, né, Podolsky e Rosen, escreveram um artigo onde eles criticaram muito duramente a mecânica quântica, né? E esse aqui é um artigo de uma outra revista que comenta sobre esse paradoxo do EPR aí e tal, que a ideia era mostrar que a mecânica quântica não é uma teoria que pode ser considerada completa no sentido que eles definiram lá, né? E o interessante disso é que o Bohr, ele respondeu. Deixa eu ver se eu encontro para mostrar para vocês. Tá aqui. Acabei achando o artigo mesmo. Então esse aqui é o artigo escrito pelo Niels Bohr para rebater essa crítica feita pelo Einstein, Podolsky e Rosen, né? Então quando eu falo para vocês que o Bohr, patriarca da interpretação, digamos assim, representante da interpretação da mecânica quântica, é mais importante até do que o modelo de Bohr. E aí quem tiver curiosidade pode dar uma olhada nesse artigo do Niels Bohr, que é muito interessante, praticamente só texto, e que ele está rebatendo esse artigo que o Einstein, o Podolsky e o Rosen escreveram, né? Enfim, curiosidade que na verdade não é só uma curiosidade. Muito bem, mas voltando aqui para nossa discussão, então, a solução radial da equação de Schrödinger é capaz de explicar esses níveis de energia já previstos lá pelo Niels Bohr, quando ele lançou seu modelo, tá? E para Z igual a 1 temos o átomo de hidrogênio. Vale lembrar que esse Z que aparece aqui na fórmula, na verdade é o número atômico, né, que é o número de prótons por definição, né, que caracteriza um elemento químico. Então quando a gente fixa Z igual a 1, é o número atômico do hidrogênio, então nós vamos ter o nível de energia do hidrogênio, que vão ser aproximadamente menos 13,6 elétron-volts. EV significa elétron-volt, que é uma unidade de energia, né? Certo? Que ela é a unidade de energia mais correta, na verdade, para falar de níveis de energia atômicos, né? Porque ela é escrita em função da carga elementar e tal. E geralmente os fenômenos atômicos e subatômicos eles são escritos em função de elétron-volt, quilo-elétron-volt, mega-elétron-volt, né? E giga-elétron-volt. Bom, então, embora Bohr tenha mostrado como esses níveis de energia podem ser deduzidos da hipótese da quantização do momento angular, que foi o que nós estudamos nas primeiras aulas, na verdade, né? Fizemos essa revisão de Moderna 1.
existe uma justificativa para a gente continuar estudando uma outra mecânica quântica, né? Por quê? Porque Bohr fez essa hipótese de uma maneira ad hoc, né? Ou seja, sem uma justificativa, sem um embasamento. Foi uma hipótese que ia funcionar para explicar os níveis de energia já descobertos lá por outros cientistas, né? Que tem aquelas séries de Paschen, de Balmer e etc. Né? Com a formulação de Schrödinger tem uma justificativa, ou seja, tem uma equação dinâmica. Então isso colocaria essas novas descobertas sobre os níveis de energia mais ou menos no mesmo patamar de uma nova mecânica, porque a mecânica clássica tinha a sua equação dinâmica, que era a segunda lei de Newton, né? Mesmo que modificada pela relatividade especial, ainda existia uma segunda lei de Newton. E mesmo na própria relatividade geral, que também é dessa mesma época, também existia uma equação dinâmica, que no caso era a equação de Einstein, né, que governa a gravitação. Então, a partir do momento que Schrödinger mostra uma equação diferencial capaz de explicar os fenômenos que outrora o Bohr tinha demonstrado a partir de uma hipótese ad hoc, que como a gente diria no corredor da universidade, ele tirou do bolso, né? Tirou do bolso com muita inteligência, é claro, né? Perspicácia, mas não tinha uma justificativa maior, fisicamente falando. Então Schrödinger vem e bota uma hipótese maior, fisicamente justificada, que é a sua equação, justamente a sua equação. Então, a partir do momento que ele demonstra esses níveis de energia a partir da sua equação, isso cria uma base mais forte para a mecânica quântica. E é por isso que a gente estuda, tá? Eu estou dizendo isso porque quando a gente chega nesses níveis de energia, à primeira vista pode parecer perda de tempo, porque a gente poderia pensar assim, ué, mas se eu consigo fazer isso usando só o modelo de Bohr, para que a gente deu toda essa volta? Para que a gente falou de equação diferencial, número complexo, interpretação, não sei mais o que? É justamente porque não é só uma questão de chegar na fórmula. A questão é qual é o embasamento em termos de leis da física para a gente dizer que a energia do átomo de hidrogênio é essa, certo? Então, com o modelo de Bohr, esse embasamento é consideravelmente fraco. Um modelo de Schrödinger, consideravelmente muito mais forte, esse embasamento. Então, na verdade, esse é o motivo. Fornecer uma base mais forte para isso. Além disso, como o modelo de Schrödinger ele fornece não só os níveis de energia, mas também isso daqui, né, que na linguagem lá do Edberg são as autofunções, e outros livros chamam de soluções estacionárias, né, que nesse caso só é a mesma coisa. Né? Então, fornecendo isso, nós temos os estados, basicamente. Estados estáveis, né, por serem estacionários, do átomo de hidrogênio. Então, mais do que ter apenas os níveis de energia, agora nós temos representações matemáticas de diferentes configurações do átomo. Ou seja, cada valor de N, L e M é uma possibilidade do átomo se organizar. O átomo inteiro, né? Elétron e núcleo. E isso não era fornecido. Isso não era fornecido pelo modelo de Bohr. Então nós ganhamos mais do que simplesmente essa fórmula de energia. E aí nós vamos ver o que influencia esses autoestados, né? Bom, esses autoestados eles são a base para se calcular, por exemplo, o momento angular, né? E se deduzir daí toda a dinâmica do momento angular. Também muito mais bem fundamentado do que uma hipótese ad hoc, né? Como fora o modelo de Bohr. Bom, então chegou o momento da gente discutir o significado desses números quânticos. São três, N, L e M. É importante que a gente mantenha essa convenção, porque ela é muito antiga e ela é bastante difundida. Então, apesar de matematicamente ser arbitrária a escolha dos nomes, N geralmente representa
os níveis de energia, L o momento angular e M o número quântico magnético. Então é importante manter essa convenção. De maneira que cada número ele tem uma interpretação física por ter um efeito físico, né? Então, para cada valor de N nós vamos ter um nível de energia, mas para cada nível de energia vai ter diferentes valores de L e para cada valor de L, valores de M, tá? Então vamos ver. Só um detalhe, vamos ver aqui a variação desses números já, né? Que é essa aqui. Aí o que acontece? Quando a gente conta esses números aqui, um processo de contagem, né? Simples, relativamente simples. Tem alguns livros, se vocês procurarem, vocês encontram. Mas não é uma conta tão complicada assim de fazer, que é o seguinte, vamos supor que eu estou no nível de energia N. Se eu estou no nível de energia N, o L vai variar de 0 até N-1. Então aqui vão ter N valores possíveis dessa camada L aqui. Agora, o M vai variar de menos L até L. Então, por exemplo, se o L for 2, o M vai variar de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? Então, no fim das contas, se o L é 2, aqui eu vou ter L, que é 2, vou ter o 0, então eu vou ter mais 1, e aqui eu vou ter o L de novo. Então, quando eu somar tudo isso, vai ter 2L mais 1 possibilidades. Né? Só que isso é para cada valor de L. Então, quando a gente trabalha com essa soma de todas essas possibilidades, a gente descobre que, na verdade, para cada valor de N, a gente vai ter um N ao quadrado estados possíveis para esse átomo de hidrogênio. Bom, apenas lembrando que esses números eles são introduzidos pela quantização, certo? Ou seja, quantização é a passagem de uma Hamiltoniana para uma equação de Schrödinger, né? Isso é a quantização. Então, essa quantização, que ela é responsável por tudo que a gente está estudando aqui, é ela que introduz esses números quânticos. Voltando um pouco no tempo, quântico significa discreto, originalmente, né? Ou seja, o que é discreto? É ter uma quantidade que não é contínua, o oposto de contínuo é o discreto, né? Grosso modo falando. Então, por exemplo, se eu marco aqui pontos, eu tenho uma quantidade discreta de pontos. Se eu desenho uma linha, eu tenho uma quantidade contínua de pontos. Essa é basicamente a diferença. Então, esses números quânticos, na verdade, eles poderiam ser chamados de números discretos, que estão não só pelo fato de serem inteiros, mas por terem uma quantidade discreta deles. Porque poderia ser, por exemplo, a gente poderia imaginar π, 2π, 3π e assim por diante, nπ. Isso seria uma quantidade que não é inteira, né, porque o π é irracional, não é um número inteiro, mas ainda assim são quantidades discretas, porque elas são pontos na reta, não formam um contínuo, certo? Então essa é a questão. Por que eu estou falando isso? Porque é uma peculiaridade da mecânica quântica a existência dessas quantidades inteiras governando os estados possíveis do sistema. Isso só tem um análogo lá na mecânica ondulatória.
Não é à toa que a gente usa a linguagem da mecânica ondulatória aqui, né? Por exemplo, quando tem uma corda presa nas duas extremidades, aí vai aparecer números também, números inteiros, que vai ser múltiplos, né, do comprimento de onda dessa onda que está vibrando. Muito bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque a existência desses números, justamente nos valores de energia, e depois nós vamos ver também do momento angular, faz com que as possibilidades de energia e do momento angular sejam também elas mesmas discretas. Tá? Então, o mais importante da quantização não é exatamente o número, mas o efeito dele, ou seja, a existência desses números inteiros discretiza as possibilidades de estados do átomo. O átomo não pode mais estar em qualquer configuração, apenas em configurações que se encaixam nessas quantidades discretas, certo? E como quântico é sinônimo de discreto, é por isso que esses números vão ser chamados então de números quânticos, porque eles que vão ser responsáveis por esse efeito de discretização, certo? E aí, como cada um tem um significado, vejamos o significado deles. O N é chamado de número quântico principal, porque é ele que dá energia, e ele varia de 1 até o infinito. Assim, o N pode ser 1, 2, 3, sempre números inteiros positivos até o infinito. E a energia, ela é discreta porque é proporcional a 1 sobre n ao quadrado negativo, como nós vimos. Então o N, a energia, ela pode ser uma energia E1, que vai ser menos 13,6 eletronvolts. Pode ser uma energia E2, que vai ser menos 13,6 dividido por n ao quadrado, 2 ao quadrado, eletronvolts e assim por diante, né? Esses vão ser os níveis discretos de energia. E outra coisa interessante que tem a ver com isso também é o fato da energia ser negativa, né? Como nós já vimos, isso é um sistema que é um átomo, né? E é um sistema ligado, então a energia é negativa para representar o fato de que o elétron não escapa do átomo. Na situação em que o núcleo está aqui e o elétron está bem ali e ele escapou, nessa situação em que é quebrada essa ligação entre os dois, nessa situação limítrofe a energia seria zero, tá? Então essa energia ela é proporcional a 1 sobre n ao quadrado negativo, então ela vai subindo assim discretamente, né? Em relação ao n igual a 1, 2, 3, deixa eu desenhar direito. N igual a 1, a energia vai ser essa, n igual a 2 vai ser essa. Então a energia vai subindo e o limítrofe dela seria a energia igual a zero, que é quando o átomo não está mais ligado, né? Bom, e o módulo da energia decresce com o aumento de n. Mas como a energia é negativa, na verdade essa energia está aumentando, que foi o que eu tentei representar por esse desenho aqui. Então aqui seria n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim por diante, n igual a 4, tá? A energia vai aumentando. Então isso significa que o n igual a 1, que é a energia E1, vai ser o menor estado possível de energia, é o estado de mínima energia, e por esse motivo ele é chamado de estado fundamental. Então o estado fundamental é o estado n igual a 1. Por quê? Porque calculando a energia, essa vai ser a menor possível, que é o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Quando n tende ao infinito, a energia tende a zero. Depois a gente tem o L, que é o número quântico azimutal, também chamado número quântico orbital, né, porque ele tem a ver justamente com as medidas previstas para o momento angular da órbita do elétron ao redor do átomo. Ou seja, do movimento do elétron em relação ao átomo, né? E isso é diferente do spin, que seria uma espécie de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, falando uma linguagem clássica, né? E aí esse número não altera os valores da energia, que só depende de n, certo? E é o número também responsável pela quantização do momento angular. E aí eu só adicionei aqui para vocês também um comentário, mas eu acabei falando antes, na verdade, sobre isso, né? Que a presença desse número L tem a ver, o fato dela ter a ver com a quantização do momento angular, mostra que o que na construção de Bohr era uma hipótese ad hoc,
né, que é justamente a quantização do momento angular, aqui na teoria de Schrödinger surge como um resultado e não como uma hipótese, né? O que mostra que essa teoria de Schrödinger ela seria, digamos assim, mais robusta fisicamente, capaz de prever mais fenômenos. E o número m, que é o número quântico magnético, né, ele tem a seguinte interpretação. No átomo de hidrogênio livre da ação de forças externas, esse número quântico não influencia nos valores de energia, como eu falei para vocês. Porém, se tiver um campo magnético externo atuando sobre o átomo, esse número m vai ser responsável por descrever essa interação de modo que a energia vai passar a depender desse m. Isso tem capítulos posteriores lá do livro do Esberg, que está fora do conteúdo da nossa disciplina, né? E é por esse motivo que ele recebe esse nome. Então, quer dizer, quando tem um campo magnético, esse M vai descrever essa interação, né? E por isso ele é chamado de número quântico magnético. Bom, vamos entender então um fenômeno interessante, que é o da degenerescência. E esse fenômeno ele é basicamente a presença de estados físicos diferentes com a mesma energia. E como é que isso acontece? Isso acontece porque a energia só depende de N. Não depende de L nem de M. Né? Então, para cada valor de N, vai ter uma série de valores de L e uma série de valores de M que vão dar estados diferentes. Só lembrando para vocês, estado é uma função de onda. Tá? Então, por exemplo, N igual a 1 vai dar uma função de onda psi, N igual a 1, L igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. Né? Essa vai ser o estado fundamental, né, do átomo de hidrogênio, vai ser representado por essa função de onda, psi100. Tá? Mas o que acontece? Se a gente for para o n igual a 2, já não vai mais ter só um estado com essa mesma energia, né, que é justamente o que eu vou mostrar aqui. Então, se o n é igual a 2, vai ter duas possibilidades para L, porque vale lembrar que o L ele varia de 0, né, até chegar em n menos 1. Nesse caso só vai ter 2, porque como n é 2, n menos 1 já vai ser 1. Então o L só pode ser 0 e 1. Só que o M ele varia de menos L até mais L. Então quando L for 0, o M só pode ser 0. Mas quando L for 1, o M pode ser menos 1, 0 ou 1. Então nesse nível de energia N igual a 2, vai ter o fenômeno da degenerescência. Por quê? Porque nós vamos ter 4 estados com a mesma energia. Que é a energia essa? E2. Então esses 4 estados aqui, Psi200, Psi20-1, Psi210 e Psi211, vão ser 4 estados quânticos com a mesma energia E2. Já que na energia E3 vão ter 9, que é justamente aquela regra que eu falei para vocês do N ao quadrado, né? Aqui vai ter um estado degenerado, aqui vai ter 4 e aqui vai ter 9, que é justamente o quadrado, né? O quadrado do nível de energia. Então é isso que vai ser a degenerescência, é a existência de estados diferentes com a mesma energia. E isso vai aumentando a cada nível de energia. Cada nível de energia, quando N aumenta, vai ter uma degenerescência maior, e esse número de estados degenerados vai ser igual a N ao quadrado. Então eu vou deixar como exercício para vocês, é um exercício importante que eu sugiro que todos façam, e todas façam, N igual a 4. Tá? Então isso eu vou deixar como exercício para vocês.
E como é que faz isso? Basta ver esse slide aqui, a variação dos valores de L e M, e seguir também esses 3 exemplos. Então fica como exercício para vocês, é um exercício importante. Legal? E aqui nós temos então esses autoestados que eu acabei de mencionar bem aqui nesse slide, né? Onde aqui eu tirei do livro e está simplificado, né? Porque o M pode ser mais ou menos 2, mais ou menos 1, aqui mais ou menos 1, mais ou menos 1. Isso simplifica porque esse mais ou menos entra aqui na exponencial de if, certo? Então essas são as autofunções para o n variando de 1 até 3, né? Como eu disse para vocês no slide aqui anterior. E nessa fórmula aí, tirada lá do livro do Edberg, esse A0 é o raio de Bohr. Tá? Então as fórmulas elas ficam todas mais simples quando a gente introduz essa variável para que apareça ali uma grandeza adimensional, né? Uma exponencial, que é raio sobre raio de Bohr. Tá? Então ele é como se fosse a escala de distâncias desse fenômeno que nós estamos estudando, que é o átomo de hidrogênio. Então por hoje seria isso, basicamente. E na próxima aula nós vamos discutir as densidades de probabilidade que formam os orbitais. E vamos iniciar a discussão sobre a quantização do momento angular. As referências para essa aula são essas aqui, a seção 4.2 do livro do Griffith, as seções 7.3 até 7.6 do Desberg, né? E sobre essas funções especiais que eu mencionei, polinômios de Laguerre, polinômios de Legendre, eu sugiro esse livro aqui, Elementos de Física Matemática, volume 1, professor Bassala e professor Catania, né, dois brasileiros. Certo, pessoal? Então fica essa dica de leitura para quem quiser se aprofundar nessas funções especiais. E para quem quiser se aprofundar nos cálculos, também tem bastante cálculo nessas sessões aqui, principalmente no Griffith. A dedução lá de todas aquelas soluções, inclusive com desenvolvimento em série e tudo, justificando lá a fórmula dos níveis de energia pela truncagem da série, etc. Tá tudo aqui no Griffith. Certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.